Batalha e estou aqui, portanto, no âmbito dos webinars da Escola Virtual. Desde já agradeço o convite tanto que me foi dirigido para falar sobre a temática da inteligência artificial na educação. Este webinar será enquadrado em três tópicos. O primeiro tópico para fazermos um enquadramento tanto do que é a inteligência artificial. Um segundo tópico para percebermos onde se encontra a inteligência artificial e depois então para entrarmos mais no mundo da educação e perceber a importância e a necessidade de, no contexto educativo, esta temática da inteligência artificial ser abordada. Importa, num primeiro tópico, analisarmos a questão da inteligência artificial e isso importa porquê? Para percebermos todos a complexidade e o impacto que a inteligência artificial tem. Ou seja, quando olhamos para a temática da inteligência artificial, temos que perceber que todos os desafios que estão associados a toda a questão relacionada com a inteligência artificial é extremamente complexa e que para podermos analisarmos esta temática convém termos algum conhecimento tanto do que é e de todas as suas potencialidades. Portanto, o que é a inteligência artificial? Ou seja, que definição da inteligência artificial é que podemos apresentar? Importa perceber, tanto que a inteligência artificial tem um contexto, digamos assim, histórico, e a primeira questão é perguntarmos, para tentarmos entender tanto esta temática, é se ela é realmente inteligente. Hoje em dia ouvimos falar muito da inteligência artificial, portanto, tudo aquilo que tem sido conseguido através da inteligência artificial, mas importa perceber que os sistemas que temos hoje em dia não são propriamente inteligentes, mesmo que nós tenhamos muita dificuldade, inclusive na definição da inteligência humana, aquilo que nos é possível hoje que a inteligência artificial, portanto, não se aproxima daquilo que é a nossa inteligência. E nesse contexto preciso, por vezes, a própria, digamos assim, o nome dado de inteligência artificial poderá não ser o nome que mais seria apropriado. Há quem prefira chamar inteligência sintética, inteligência de máquina, inteligência digital, mas neste contexto preciso, importa é perceber que são duas coisas diferentes e, inclusive, não será propriamente o objetivo de igualar com a inteligência artificial aquilo que é a inteligência humana. Portanto, este é o primeiro, digamos assim, uma das questões, é um dos mitos à volta da inteligência artificial. A segunda questão é, mas a inteligência artificial é algo recente, portanto, é algo que surgiu há pouco tempo? Não. Portanto, a inteligência artificial tem um momento, digamos assim, marcante, que faz a referência à primeira vez em que o termo é apresentado. Isto em 1956, portanto, numa conferência com os pais fundadores da inteligência artificial. John McCarthy, tanto nessa conferência, fez a primeira definição, tanto do que seria inteligência artificial, e isto dá-nos uma ideia, tanto que temos inteligência artificial, digamos assim, numa fase de desenvolvimento e de tentativa de essa inteligência artificial conseguir, de certa forma, representar e executar tarefas que à partida considerávamos da exclusividade humana já há cerca de 70 anos. Portanto, percebermos que inteligência artificial e inteligência humana são coisas diferentes, percebermos também que não é algo recente, mas depois temos aqui também outra pergunta que é importante colocar neste contexto, e é disruptiva. E quando colocamos isto, colocamos em termos dos dias de hoje. E isso é que importa realmente, e por isso é que se discute tanto em termos de inteligência artificial, e inclusive tenta-se definir, contextualizar os seus impactos na educação e até que ponto é que a educação tem que ter, digamos assim, a capacidade de se repensar e se readaptar perante esta temática de inteligência artificial. E aquilo que nós conseguimos
por perceber claramente é que a inteligência artificial está presente, digamos assim, em muitos contextos, com as suas diferenças, evidentemente, das técnicas que são aplicadas, mas praticamente temos uma generalização em termos de inteligência artificial. E o que nós estamos aqui a ver, neste caso em particular, o machine learning é somente uma das áreas da inteligência artificial. Esta é outra das questões que hoje em dia me coloca também, digamos assim, alguma confusão, porque tende-se a falar de machine learning como fosse inteligência artificial e esquecemos de ver, digamos assim, com uma visão mais abrangente, portanto, em termos de perspectiva, tanto tudo aquilo que é inteligência artificial. Só para percebermos um bocadinho dentro desse enquadramento, este mapa dá-nos uma ideia muito clara e muito bem definida das várias áreas, dos vários paradigmas e, inclusive, dos vários domínios em termos de inteligência artificial. E ao longo destas décadas, como nós já vos tinha aqui apresentado, desde 1956, várias têm sido as áreas de desenvolvimento. Em certos momentos, umas mais marcantes que outras, ou seja, a aposta tem sido mais em certos domínios que outros. O que nós temos neste momento, portanto, digamos assim, a grande área de desenvolvimento, sobretudo na última década, é termos na componente da tal machine learning e depois mais através das redes neuronais e, em particular, da área do deep learning. E é, digamos assim, todo este desenvolvimento, e isto tem uma contextualização, tanto para estar a acontecer hoje em dia, são os grandes desenvolvimentos em termos daquilo que a inteligência artificial é capaz. Mas importa, mais uma vez, temos esta ideia bem clara, tanto que inteligência artificial não é somente esta questão em termos do machine learning e perceber todas as outras áreas, porque isso depois claramente permite-me perceber todos estes impactos transversais, macros, que acontecem com a inteligência artificial. E contextualização, ou seja, percebermos em termos da AI, depois temos esta perspectiva mais em termos de definição, torna-se extremamente importante. Sobretudo, a questão da inteligência artificial coloca-se em 1950, portanto, é Alan Turing que coloca esta questão, que digamos assim, que depois vai dar abertura a tudo aquilo que se vem desenvolvendo em termos desta área, e é num artigo realmente fabuloso, onde ele coloca digamos assim, esta questão se as máquinas são capazes de pensar. Portanto, e é a partir daqui que nós, seres humanos, somos colocados nesta dúvida perante aquilo que é a nossa última exclusividade, que é a exclusividade da inteligência. Ou seja, a partir daqui temos sistemas que passam a ser capazes de fazer algo que nós considerávamos que era da exclusividade do ser humano. Mas depois há aqui também todo um período histórico que nós também importa tanto percebermos para esta contextualização. E esse período histórico envolve, tanto a partir de 1950, tanto com aquele ponto muito marcante, e o que tem acontecido na história da inteligência artificial é que temos tido momentos, digamos assim, de muita expectativa, portanto, em termos de desenvolvimento, mas depois tem havido momentos em que há, de certa forma, ali um congelar dessas expectativas. Ou seja, aquilo que se pensava que se iria conseguir atingir, depois há um conjunto de limitações em que, de certa forma, limitaram, mesmo em termos daquilo que eram os investimentos que estavam associados. E nesse particular, temos aqui designados os dois invernos da inteligência artificial. O que acontece é que, desde 2012, ou seja, há cerca de 10 anos atrás, são colocadas, digamos assim, no tabuleiro todos os componentes que seriam necessários para um novo grande desenvolvimento em termos de inteligência artificial. E isso acontece graças à revolução, tanto dentro da área do machine learning, sobretudo através do deep learning, e é esses momentos, tanto que nós estamos a viver hoje em dia. Agora, pode-se colocar a questão, portanto, perante aquela contextualização que eu vos apresentei, se digamos assim,
novo despertar de interesse e todo este grande novo desenvolvimento, se não poderá, hipoteticamente, vir a ser bloqueado por mais, digamos assim, um daqueles eventos. Parece-me claramente que não. Ou seja, contextualizando, eu colocava a partir de 1950 até cerca de 2010, sobretudo um período, sobretudo, mais de experimentação, mais testes, mais descoberta, e o que nós temos claramente neste momento é um período de implementação, onde nós começamos a ver que a inteligência artificial começa a ter um forte impacto, está presente em praticamente todos os componentes da nossa vida, e isto coloca-nos a questão. Portanto, se neste momento nós estamos já neste período de implementação, e estamos num período muito inicial, o que é que seremos capazes de desenvolver e o que é que seremos capazes de colocar em prática, por exemplo, na próxima década, por exemplo, a partir de 2030. E é esta perspectiva de conseguirmos olhar em frente e tentar perceber que claramente importa termos este enquadramento. Percebemos então que esta revolução, digamos assim, atual da inteligência artificial situa-se, digamos assim, no tópico da machine learning, que por sua vez depois tem um outro enquadramento, digamos assim, um outro subtópico que é o deep learning, e este deep learning tem sobretudo uma aproximação ou sobretudo uma tentativa de a forma como o nosso cérebro tanto funciona e haver uma replicação em termos de estrutura digital, tanto desse mesmo funcionamento. Daí surge o nome das redes neuronais e depois dos diferentes modelos de redes neuronais tanto que estão associados. Mas importa também, tanto neste particular, percebermos que dentro desta temática da inteligência artificial, hoje em dia há uma componente muito importante e essa componente são a componente dos dados. Ou seja, para que estes sistemas funcionem, dentro destas redes neuronais, é necessário uma quantidade absurda de dados. Depois há aqui diferentes abordagens, mesmo dentro do machine learning e do deep learning, a aprendizagem supervisionada, a não supervisionada e a aprendizagem por reforço, mas a temática dos dados é extremamente importante e nunca pode ser, digamos assim, nunca pode deixar de ser abordada tanto dentro deste contexto. Isto, evidentemente, leva-nos a esta questão. Mas será que desta vez vai ser diferente, portanto, daquela timeline que eu estava a apresentar? Ou seja, o que é que aconteceu para que nestes últimos 10 anos houvesse um desenvolvimento tão rápido e tão acelerado em termos da inteligência artificial? Já vimos desde cerca de 1950, e de certa forma o que aconteceu foi um conjugar de fatores, que nós poderemos, de certa forma, através de uma metáfora, como se fosse uma tempestade perfeita, em que há um conjunto de tecnologias, um conjunto de desenvolvimento tecnológicos que aconteceram, que permitiram que nós atingíssemos este patamar. E essas tecnologias, esses desenvolvimentos, assentam-se num conjunto, digamos assim, de diferentes abordagens. Uma delas, a internet das coisas, onde, na essência, nós temos todos os dispositivos interligados, ou seja, temos a nossa televisão, temos o nosso smartphone, temos os carros, temos praticamente tudo interligado, de certa forma como se fosse um sistema nervoso de diferentes dispositivos constantemente a produzir dados. Temos também a questão do 5G, portanto, as velocidades em que estes sistemas conseguem comunicar e tudo aquilo que se consegue desenvolver com base nestas estruturas de redes super rápidas. Temos a questão também em termos do aumento constante da capacidade em termos de processamento, e aqui enquadra-se também a questão do surgimento em termos da computação quântica e da tal capacidade em termos de execução de processamento. Temos, evidentemente, porque estes sistemas, digamos assim, têm necessidade de grandes dados, e interligando as redes super rápidas, estes ecossistemas da internet das coisas, uma grande produção
em termos de quantidade de dados que são necessários para alimentar estes sistemas e, conjuntamente, evidentemente, todas elas nesta temática da inteligência artificial e dos desenvolvimentos e da melhoria dos algoritmos e das técnicas tanto que estão associadas. Ou seja, na essência o que nós temos aqui é esta tempestade perfeita, esta conjugação de todas estas tecnologias que nos permitem, hoje em dia, assistir a grandes feitos, que inclusive têm uma outra característica que é muito importante, a rapidez com que as coisas estão a acontecer. Muitas das coisas, muito daquilo que é possível hoje em dia, devido à inteligência artificial, não seria expectável tanto que acontecesse tão rapidamente. E isso, evidentemente, coloca-nos aqui imensas questões, imensos desafios e obriga-nos a ter uma reflexão e, digamos assim, a desenvolver estruturas de forma a que nós possamos perceber e entender, portanto, o que está a acontecer. Perante isto, perante esta contextualização, perante esta definição, a pergunta que se coloca, estamos aqui a falar de todos estes impactos, onde é que se encontra a inteligência artificial hoje em dia? Ou seja, até que patamares, até áreas é que ela já está presente. E eu vou-vos apresentar aqui um conjunto de exemplos para termos a ideia clara e precisa, portanto, de tudo aquilo que aconteceu nos últimos anos e onde é que nós temos a inteligência artificial já presente. Se temos um telemóvel, e eu costumo dizer isto, tendo um telemóvel, tendo um smartphone, nós temos inteligência artificial no nosso bolso. Ou seja, é um dispositivo que tem, digamos assim, todo um conjunto de funcionalidades que muitas delas são suportadas por inteligência artificial. Basta pensar, por exemplo, nos assistentes digitais, mesmo em termos da gestão da bateria do dispositivo, portanto, tendo um smartphone, estamos presentes com inteligência artificial. Outra área que também se tem falado muito e que tem tido um grande desenvolvimento, os carros autónomos, todo este, digamos assim, toda esta estrutura está ligada e é possível devido à inteligência artificial. A questão do reconhecimento facial tem a ver com a inteligência artificial. Questões que estejam associadas com técnicas de phishing relacionadas com a banca, relacionadas com a economia, tudo isto tem o impacto da inteligência artificial. Modelos de previsão, ou seja, de conseguir antecipar acontecimentos devido à grande quantidade de dados. Nós tínhamos uma grande dificuldade devido às nossas limitações em termos de encontrar padrões nesses mesmos dados, eles são possíveis devido à inteligência artificial. Se olhamos, por exemplo, na área da saúde, sistemas que conseguem apoiar os profissionais nesta área em termos de detecção de doenças, análise de imagens, são suportados hoje em dia por inteligência artificial. Se vimos a componente no que diz respeito, por exemplo, aos jogos, e este é um momento marcante em termos dos últimos desenvolvimentos da inteligência artificial, é quando o AlphaGo, desenvolvido pela DeepMind, consegue vencer o campeão do mundo do jogo Go, que é um jogo de extrema complexidade, é também devido à inteligência artificial. Um outro sistema, portanto, e começamos a entrar naquele campo em que certas coisas começam a aparecer tipo ficção científica. Por exemplo, ter um sistema de inteligência artificial que é capaz de detectar aromas. Portanto, é algo que não seria expectável e até o ponto é que estes sistemas já entram aqui em determinadas áreas que nos parece muito difícil que tal pudesse acontecer. A questão na área da agricultura, por exemplo, é muito marcante hoje em dia a forma como a inteligência artificial é utilizada no suporte a esta área específica. Um outro exemplo, este é muito recente, e só para vermos todos digamos assim, os patamares tanto que estão a ser atingidos no termo da questão da inteligência artificial. Este é um sistema desenvolvido pela Força Aérea Americana, em que, na essência, temos um avião militar, tanto que não tem um piloto, ou seja, que não tem um humano. Todo ele é controlado por inteligência artificial. Isto, evidentemente, depois levanta-nos aqui muitas questões, mesmo do ponto de vista como é que estes sistemas são utilizados,
mas, sem dúvida alguma, os desafios são imensos. Todos os sistemas destes assistentes digitais, a Siri, a Alexa, o Google Assistant, eles são suportados por inteligência artificial. Os sistemas de recomendação destes serviços de streaming, o Netflix, o HBO, a Amazon, ou seja, na essência, conseguem, através de uma análise daquilo que nós já visualizamos, estabelecer um perfil e depois fazermos as recomendações daquilo que, hipoteticamente, nós poderíamos, digamos assim, gostar mais, também eles são suportados em inteligência artificial. Na própria área de educação, e nós mais à frente vamos abordar esta questão em particular, portanto, e fazer e estabelecer este enquadramento, temos inúmeras coisas, tanto que são desenvolvidas nesta componente. A questão das fake news, não só na produção das fake news, e hoje em dia temos as fake news e temos as deepfakes, e cada vez é mais difícil para nós perceber e diferenciar daquilo que é real e daquilo que é verdadeiro, devido à capacidade destes sistemas de inteligência artificial, tanto na forma como produzem, não só do ponto de vista textual, mas também do ponto de vista do vídeo, mas não só na sua produção, mas também depois na outra vertente, que é no combate, em nos permitir identificar aquilo que é fake news, ou seja, aquilo que não é verdadeiro, tanto daquilo que é verdadeiro. Esta é outra das áreas muito impactadas. A questão, por exemplo, da moda, a utilização da inteligência artificial, e neste caso aqui em particular, ter a capacidade em termos de experimentarmos determinado tipo de produtos sem haver a necessidade de uma experimentação física, é um dos outros exemplos da inteligência artificial. Mais especificamente, e este é um exemplo português, portanto, a área do design, portanto, e o desenho, digamos assim, por parte do estilista, não ser um estilista humano, mas já ser um estilista artificial, portanto, que desenha esta roupa e que estrutura, digamos assim, toda esta componente, algo que pensávamos que seria muito difícil, portanto, por parte destes sistemas, e isso começa claramente a acontecer. Na área do desporto, tanto como assistentes em termos da enorme quantidade de dados que são produzidas e na elaboração e na análise das táticas, ou no prever, inclusive, dos movimentos daquilo que a equipa adversária poderá executar, é uma das outras áreas em que a inteligência artificial está presente. E vamos e continuamos para perceber, nesse sentido, o ponto a que chega, digamos assim, a capacidade destes sistemas, e este exemplo é claramente um deles. Portanto, isto é de uma empresa que é a Bionex, em que o fundador, portanto, teve um acidente e utiliza próteses, só que estas próteses têm um sistema de aprendizagem através de inteligência artificial que constantemente se vão adaptando e que lhe permitem uma melhoria em termos daquilo que é a experiência na utilização destas próteses. Na essência, portanto, diz de certa forma que é um humano que tem a capacidade, digamos assim, de ser melhorado, portanto, através destes sistemas. Outro exemplo, a possibilidade, e este é um exemplo também muito, muito recente, como assistentes de pessoas com determinado tipo de dificuldades, neste caso, pessoas, portanto, invisuais, e que lhe permite fazer uma corrida de 5 km sem os habituais guias, e neste caso só guiado através de inteligência artificial, e temos esta percepção também noutras componentes em termos das necessidades que hoje em dia acontecem do ponto de vista social. Isto tem muito a ver tanto com a forma como a sociedade tanto, evolui, de termos estes sistemas inteligentes para que possam dar suporte em determinadas situações, e isto é uma das outras áreas associadas, evidentemente, tanto com a questão da robótica, onde a inteligência artificial está presente. Naquele contexto que eu vos falava de distinguirmos o que é real e o que é verdadeiro, a criação através destes sistemas de personagens, tanto digitais, e isto é um exemplo de uma empresa japonesa. Na essência, o que fazem é produzir modelos digitais, tanto para empresas que trabalhem no mundo da moda e que tenham uma presença, evidentemente, digital, portanto, e eles conseguem, através desta conjugação de diferentes tecnologias, disponibilizar, e aqui sem a necessidade de um modelo humano, portanto, de oferecer aos clientes determinado tipo de experiências.
Outras áreas onde nós temos, e aqui para perceberem um bocadinho, aquilo que eu vou fazer é apresentar-vos 3 imagens. Portanto, e estas 3 imagens são todas elas produzidas por sistemas de inteligência artificial. Ou seja, é mais uma vez a questão de percebermos claramente que estes desafios que nos são colocados aqui hoje em dia são desafios extremamente complexos e ultrapassam qualquer outra questão do ponto de vista tecnológico que nós tínhamos, digamos assim, em termos de enquadrar. Esta experiência vocês podem a ter facilmente, portanto, tem este link é This Person Does Not Exist, e na essência, cada vez que fazem o refresh à página, portanto, uma nova cara vai ser produzida por estes sistemas de inteligência artificial. Portanto, começamos aqui assim a perspectivar e a percepcionar a forma como nós temos que nos posicionar em termos de termos um entendimento claro da capacidade destes sistemas. E depois vamos avançando cada vez mais em outras áreas, e esta é uma área extremamente importante em termos de desenvolvimento da inteligência artificial, que são os modelos de linguagem, e cada vez temos assistindo a uma melhoria em termos de eficiência e de eficácia, ainda com muitas limitações. Temos que perceber que estes sistemas não fazem a mínima ideia, portanto, destes modelos de linguagem quando estão a interagir connosco, portanto, sobre aquilo que estão a falar. Mas o que acontece claramente é que este é um dos tópicos, digamos assim, mais sensíveis em termos do desenvolvimento na componente da inteligência artificial. Depois entramos no outro campo, que é o campo da criatividade. E aqui, assim, este é um exemplo que utiliza aquele modelo de linguagem anterior que eu vos apresentei no último slide, e, na essência, criamos uma frase, ou seja, temos a possibilidade de ir trocando elementos na frase, e consoante vamos trocando elementos na frase, o sistema vai nos apresentando diferentes imagens. E é nesse particular em que a questão da criatividade e dessa exclusividade da criatividade humana começa também a ser colocada em questão nesse ponto de vista de análise. E depois somos surpreendidos, digamos assim, com imagens como estas que, hipoteticamente, nós dificilmente conseguiríamos imaginar. Colocando neste campo da criatividade e da capacidade destes sistemas, o que assistimos é que a inteligência artificial, através dos algoritmos, consegue reproduzir ou recriar, ou criar, inclusive, áreas em qual nós teríamos alguma dificuldade em percepcionar isso há alguns anos atrás. Este é o campo, por exemplo, da pintura. A imagem que vocês têm na direita, ela foi leiloada por cerca de 400 mil euros, e a questão que se coloca aqui assim é a propriedade em termos da obra. Quem é o proprietário desta obra? O algoritmo de inteligência artificial que criou, a pessoa que utilizou o algoritmo, ou seja, ou a pessoa que criou o algoritmo, mesmo do ponto de vista da propriedade intelectual, há aqui muitas questões que são colocadas. Resumindo, eu apresentei-vos estes slides só para percebermos claramente os fortes impactos que a inteligência artificial estão a ter, e para estabelecermos aqui uma diferença, quando falamos do ponto de vista tecnológico, nada tem a ver com outras questões de tecnologia que temos assistido e a forma como nós as discutimos. Importa perceber que a inteligência artificial neste momento está em todo lado. A rapidez de impacto, a velocidade a que as coisas acontecem, estão a ultrapassar claramente aquilo que seriam aquilo que teria perspectivado para acontecer. E este ritmo muito acelerado e este forte impacto que está a ter obriga-nos a uma reflexão muito importante e a percebermos claramente tanto aquilo que acontece e termos um entendimento claro sobre isso. Mas depois também importa, digamos assim, perante aquilo que acontece, termos este entendimento, como eu vos falei no princípio, da separação daquilo que é a inteligência da máquina e daquilo que é a inteligência humana. E isso é extremamente importante para que não haja aqui uma confusão, ou de certa forma, numa certa perspectiva de análise, confundir-se e, de certa forma, aquilo que é
em termos da perspectiva que fazemos disto, não deixarmos que haja aqui lugares para estruturas e modelos de aplicação que acabam por se, digamos assim, confundir. E isso é muito importante, porque a forma como olhamos para a questão da inteligência artificial hoje em dia, temos que perceber que estes últimos avanços ainda nos colocam numa componente em que a inteligência artificial não tem nada a ver com aquilo que é a capacidade de inteligência humana. Ou seja, nós estamos perante aquilo que é considerada como uma inteligência artificial fraca. Ou seja, nem estamos a falar de uma simulação. Evidentemente, portanto, e aquilo que conseguimos ter ideia é os passos seguintes, até que ponto é que nos poderão levar em uma aproximação de termos estes sistemas de inteligência artificial a atingir outros patamares. Mas, claramente, não é isso que temos tanto hoje em dia. Só para vos dar um exemplo claro, temos sistemas de inteligência artificial que são fantásticos a jogar xadrez. Portanto, eles têm uma capacidade muito superior a qualquer ser humano. Mas se quisermos que um sistema desses de inteligência artificial vá à prateleira e pegue no tabuleiro e ponha o tabuleiro, por exemplo, em cima da mesa, isso já é extremamente difícil. Ou seja, na essência, o que acontece é aquilo que é fácil para a inteligência artificial é difícil para nós humanos e o contrário. Portanto, aquilo que é fácil para nós é extremamente difícil para estes sistemas de inteligência artificial. Perante esta contextualização, perante esta percepção, percebendo os impactos, importa olhar em frente e importa perceber e não tentar colocar como esta questão da inteligência artificial fosse só mais uma tecnologia. E este olhar em frente não é fácil, porque tudo aquilo que acontece de forma tão rápida e de forma tão impactante coloca-nos muitas, mas muitas questões e as respostas para essas questões, evidentemente, que não são fáceis. Mas, de qualquer maneira, temos essa percepção clara que a inteligência artificial, na forma como está presente na nossa vida, a forma como está a impactar todas essas áreas que eu vos descrevi há pouco, nós temos que perceber que é extremamente importante que tudo isto que acontece seja colocado lado a lado e que estes sistemas de inteligência artificial tanto sejam utilizados, sobretudo, para que todos possam usufruir das oportunidades que estão a ser criadas. Porque aquilo que assistimos hoje em dia e cada vez mais é que há uma mistura em termos daquilo que é a nossa presença analógica e daquilo que é a nossa presença em termos do digital. Ou seja, começamos a ter um interligar em termos dos nossos sistemas analógicos com estes sistemas digitais suportados em silício. E, mais que tudo, aquilo que temos que conseguir é que a capacidade em termos destes sistemas contribuam, sobretudo, para um aumentar, um potenciar daquilo que é a nossa inteligência humana. E isso é que é claramente o mais importante, porque os desafios que nos são colocados hoje em dia são desafios de tal forma complexos que nós precisamos destes sistemas para que eles nos ajudem e nos suportem a tomar as melhores decisões. E isso é, sem dúvida alguma, o caminho que nós temos que fazer. E perceber, uma vez mais, que estes desafios não são só tecnológicos. Estes desafios são sociais, são económicos, são geopolíticos, são ecológicos, são éticos, mas mais que tudo são desafios humanos. Ou seja, estamos a viver momentos únicos, na minha opinião, do ponto de vista dos desafios que são colocados à humanidade. A questão de percebermos a tal perca da exclusividade no campo da inteligência e todas as questões e interrogações que nos são levantadas nesse sentido. E perante estes desafios, que são sobretudo desafios humanos, na forma como nós nos percepcionamos, na forma como nós entendemos aquilo que é ser humano, nesta necessidade desta interligação destes sistemas analógicos, destes sistemas digitais, onde nós temos cada vez mais dificuldade em saber quando é que somos analógicos, quando é que somos digitais. E todas estas interações colocam-nos um grande desafio. E perante isso, nós temos que ter um claro entendimento. E aquilo que nós percebemos
que é a única forma, perante estes desafios e ao longo da história da humanidade, nós só os conseguimos superar através e com a educação. Ou seja, não temos, digamos assim, outra solução. Não temos propriamente, digamos aqui assim, 2, 3, 4 opções. Não há. Esse caminho tem que ser feito através da educação. E para que isso aconteça, o que nós temos a necessidade é de olhar para os sistemas educativos, olhar para aquilo que são todas essas, digamos assim, dinâmicas existentes e interrogarmos se, neste momento, os sistemas educativos atuais são capazes de dar resposta naquilo que é mais importante, que é na preparação das novas gerações para todos, digamos assim, estas novas realidades e estes novos contextos. E é nesse particular que eu deixei só este slide, e que realmente muitos de vós conhecem, Daniel Kahneman. Ele escreveu o livro Pensar Depressa e Devagar, que na essência faz o enquadramento do sistema 1 e do sistema 2, o sistema 1 mais intuitivo e o sistema 2 o mais racional, e ele, perante, digamos assim, tudo aquilo que está a acontecer e o que ele fala, sobretudo, e ele diz que o que mais surpreende é a velocidade a que as coisas estão a acontecer, é que o problema fascinante que nós temos aqui é como é que as pessoas, como é que nós nos vamos adaptar a estes desafios. E aqui importa mais uma vez, e volto a reforçar, que só conseguimos isso através da educação. Não temos outra estrutura, digamos assim, em termos de organização social, que nos permita fazer. E é por isso que eu, ao longo dos últimos anos, tenho falado muito nesta questão da inteligência artificial e na questão da educação, e temos que perceber que há caminhos, e temos que perceber que há opções que temos que fazer e que há escolhas que temos que fazer. E, na essência, temos o caminho habitual, que é não conseguir, digamos assim, estruturar e identificar mudanças tanto que são necessárias, ou então temos que perceber que realmente, neste momento, temos que fazer essas escolhas e tomar o caminho certo. E perceber também que não há aqui impossíveis. Portanto, não há uma questão aqui de impossibilidade. Há uma questão, sobretudo, de termos esse entendimento claro e de termos esse enquadramento depois na forma como nós somos capazes de dar essas respostas. E isso é claramente extremamente importante, portanto, nesta análise que nós temos que fazer. Só dando aqui um exemplo em termos da educação, mais em particular, na essência, a estrutura que nós temos do ponto de vista do currículo é que ela é sobretudo suportado em dados e informação, e só depois em termos do conhecimento, perceber, e no topo da pirâmide mais a questão da transferência e a questão do expertise. E neste momento o que nós temos é que os algoritmos, portanto, e inclusive pela inteligência artificial, essas áreas base da pirâmide, eles já são capacidades em termos de dar resposta, digamos assim, a essas questões. Olha, se perante isso nós temos estes sistemas, o que é que nós precisamos claramente de analisar? Precisamos claramente de perceber que há necessidade de inverter esses mesmos sistemas. E aquilo em que nós temos que colocar o foco é onde estes sistemas não têm capacidade, ou seja, onde estes sistemas não conseguem ainda atingir aquilo que são, digamos assim, as nossas potencialidades enquanto ser humano. Portanto, e é isso que nos sistemas educativos temos que perceber claramente, que temos que apostar naquilo onde nós fazemos a diferença. E se isso obrigar a alterações profundas, temos que perceber que as precisamos de as fazer e temos que perceber que há necessidade de as colocar em prática. E importa que os nossos alunos tenham esta mensagem clara, que hoje em dia certos princípios que a nossa geração e as gerações anteriores tanto davam por garantidos, eles, a partir destes momentos, são claramente colocados em causa. E a mensagem que nós temos de transmitir aos nossos alunos é que eles têm que se reinventar constantemente, têm que ter a capacidade de se readaptar, têm que ter a capacidade de serem flexíveis perante estes desafios. Isso, na essência, passa para, digamos assim, colocar mais em concreto, que
a interrogação é extremamente importante, que a questão da curiosidade é extremamente importante. E sem essas respostas, sem essa capacidade de fazer essa distinção em termos daquilo que são as nossas, digamos assim, mais-valências do ponto de vista humano, será muito difícil por parte dos sistemas educativos darem as respostas mais adequadas. E aí há na educação, ou seja, analisamos em termos de contexto, percebemos aquilo que são os desafios e a inteligência artificial na educação. Na essência temos três grandes áreas onde a inteligência artificial toca na questão da educação. A primeira tem a ver com aprender com a inteligência artificial. Na essência aqui estamos a falar dos sistemas que são utilizados em termos de suporte à aprendizagem dos alunos, ou também nos sistemas de suporte àquilo que é o trabalho do professor. Depois temos um outro tópico, que é aprender sobre a inteligência artificial. Neste caso, em concreto, estamos a falar especificamente em saber utilizar a inteligência artificial em termos de desenvolvimento. E depois temos um outro tópico, que é o aprender para a inteligência artificial. E aqui estamos a falar, perante, digamos assim, tudo aquilo que fomos aqui abordando, perceber que competências é que são necessárias para que os nossos jovens e os nossos alunos consigam enfrentar todos estes desafios e consigam também aproveitar todas as oportunidades tanto que serão criadas. Mais especificamente, quando falamos em aprender com inteligência artificial, temos três sub-áreas. A área, digamos assim, dos sistemas, e aqui estamos a falar nas questões que são relacionadas com todas as plataformas e ferramentas, tanto que apoiam em termos da componente mais de gestão da educação, podemos estar a falar na questão dos horários, podemos estar a falar na questão de gestão de recursos humanos, etc. Depois temos a componente dos alunos, que é sobretudo no apoio à aprendizagem dos alunos, e por último a componente, digamos assim, ao trabalho dos professores. E aquilo que conseguimos analisar é que nesta área do aprender com IA, os sistemas e as plataformas que são desenvolvidas são sobretudo centradas na componente dos alunos. Para a parte dos professores, temos acesso, ou praticamente não temos nada em termos de desenvolvimento. E isto também é extremamente importante, porque sabemos que cada vez temos que libertar mais os professores para aquilo que é o mais importante, que é o acompanhamento, a proximidade em termos com os alunos, em termos de sistemas, portanto, eles que fiquem mais, digamos assim, de uma forma, digamos assim, muito clara em termos daquilo que é a parte mais burocrática no que diz respeito ao trabalho do professor. Nesta área, possíveis plataformas, tanto podem vir a ser desenvolvidas, tanto que acrescentem aqui valor do ponto de vista pedagógico, tanto em todo o processo de ensino e aprendizagem. Plataformas de aprendizagem colaborativas, tanto que sejam adaptáveis, tutores de aprendizagem, mas que haja aqui claramente um enquadramento em termos da necessidade de repensarmos digamos assim, a educação em si, e não temos estes sistemas, estas plataformas para replicarem modelos pedagógicos que nós claramente percebemos que não têm capacidade de dar resposta a todos estes desafios. Os tais assistentes para os professores, para que os possam libertar para aquilo que é mais importante, e é a interação com o aluno, a capacidade de dar resposta a diferentes necessidades por parte dos alunos. Portanto, e nesta área seriam estes os tópicos mais importantes. No aprender sobre o IA, podemos falar de três subtópicos. Um primeiro, portanto, ensinar os alunos sobre a inteligência artificial, portanto, eles perceberem como é que funciona, como é que podem utilizar a inteligência artificial em termos de desenvolvimento. Uma outra componente que é, tanto para que os alunos tanto possam aprender, há necessidade também dos professores, tanto receber informação sobre esta temática, e depois um outro subtópico que tem a ver com a questão de haver oferta educativa específica, sobretudo a nível do secundário, onde estas áreas, digamos assim, fortes hoje em termos do desenvolvimento da inteligência artificial, tenham também, digamos assim, momentos específicos como disciplinas, porque sabemos claramente que esta é uma das áreas de muita procura. Depois há aqui diferentes, digamos assim, tópicos que importam, mas que eu vou já falar um bocadinho mais à frente neste ponto em particular. O terceiro grande grupo da inteligência artificial na educação tem a ver com o aprender para a inteligência artificial. E neste caso é interdisciplinar.
Tanto diz respeito a toda a estrutura do currículo. E enquadra-se naquilo que nós aqui analisamos, tanto em todas, digamos assim, estas interrogações que nos são colocadas, em que, na essência, eu resumi isto como uma necessidade em termos da consciencialização. Portanto, isto importa que seja feito, digamos assim, a todas as gerações, mas muito em particular nas gerações mais novas. E perceberem e terem muita atenção à questão dos valores éticos e humanos, tanto que estão associados, que competências e capacidades são necessárias. Perceberem, do ponto de vista social, económico e cultural, tanto todas estas as transformações, e terem um entendimento claro que a IA está em todo lado. E que a IA estando em todo lado vai ter fortes impactos em inúmeras áreas, e uma delas será a questão do mercado do trabalho e em termos das profissões. Portanto, e ter esta percepção, e não é uma questão de uma destruição massiva digamos assim, de empregos, mas muitos serão eliminados, sem dúvida alguma, mas é mesmo aqueles que não são eliminados, eles vão ser transformados, porque muitas das suas tarefas vão, digamos assim, ser ocupadas por estes sistemas de inteligência artificial. Então, como é que eu me consigo adaptar perante esses novos contextos? E depois também, em termos tanto de tudo aquilo de novo que venha a ser criado e desenvolvido. Isso, evidentemente, coloca-nos também outra questão, que é que competências hoje. E quando falamos aqui destas competências, vou-me focar sobretudo nas competências a nível digital. Ou seja, perante tudo aquilo a que assistimos e que temos entendimento, as competências digitais, e falamos hoje muito em competências digitais, extremamente importante, estamos a caminhar cada vez mais para uma sociedade hiperdigitalizada, onde a presença no digital cada vez se acentua mais, onde nós cada vez estamos mais com essa presença, na essência aquilo que eu vos falava, que era aquela questão de termos a interligação entre a parte analógica e a parte digital, e temos que perceber que há um conjunto de competências que elas são básicas, tanto que hoje deviam ser assumidas por todos, e que têm a ver com a literacia digital, a questão da capacidade da comunicação e da colaboração, a questão também muito importante em termos da segurança e da etiqueta do saber estar online e saber estar no digital, mas depois há um outro patamar mais elevado, que tem a ver com as competências mais avançadas. E aí, claramente, importa que haja uma aposta específica, porque aquilo que nos é dado a percepcionar, e nós temos esse entendimento claro, é uma grande necessidade, tanto em termos dessa área. Não só da inteligência artificial, como da internet das coisas, da cibersegurança, na componente da robótica, todas elas, sem dúvida alguma, que vão ser marcantes em termos daquilo que é o desenvolvimento social e económico dos países e das sociedades. E aquilo que nós conseguimos, digamos assim, a visualizar e perceber, e são dados que vêm da Comissão Europeia, do último relatório, do DESI, é que em termos do capital humano, no que diz respeito, por exemplo, a Portugal, nós ainda temos um longo caminho a fazer, ou seja, ainda estamos abaixo, inclusive, da União Europeia. E depois, se olharmos mais em particular nesta questão destas competências digitais, digamos assim, básicas, e aquilo que são as competências digitais mais avançadas, aquilo que nós também acabamos por verificar é que, mesmo nesse particular, quando olhamos, portanto, para Portugal, a percentagem em termos dessas competências avançadas, portanto, é muito inferior relativamente àquelas competências, digamos assim, mais básicas. Ou seja, nem sequer há um equilíbrio. Ou seja, na essência, temos um longo caminho a fazer, tanto também nesta área. E isso, na minha opinião, leva-nos à necessidade de desenvolvermos uma literacia, tanto no campo da inteligência artificial. Portanto, e isso é extremamente importante que aconteça o mais rápido possível, e a própria Comissão Europeia, portanto, no último plano de ação para a educação digital, também faz referência a isso, e tem referências claras à necessidade da integração da inteligência artificial em diferentes domínios no campo educativo. Temos que claramente estabelecer quais é que serão os pilares,
quais é que serão os propósitos em que terá que assentar essa inteligência artificial. Ou seja, este é um pequeno contributo tanto que eu dou, que é a necessidade da definição de uma framework que depois importa, digamos assim, ter a sua integração específica naquilo que são os modelos educativos, e esta, a framework, na essência, teria, digamos assim, duas grandes áreas. Uma área mais ligada à componente, digamos assim, em termos técnicos, devia ser em termos de hardware, e depois uma mais ligada à questão, digamos assim, mais no que diz respeito à parte das competências e na forma como nós analisamos essas mesmas necessidades. E, na essência, nesta componente mais técnica, há necessidade dos nossos alunos, tanto serem educados e aprenderem competências no âmbito da manipulação dos dados, na questão da inteligência artificial, no construir com a inteligência artificial, inclusive na questão do empreendedorismo da inteligência artificial. Portanto, nós olhamos para os grandes blocos a nível mundial, que seja, por exemplo, na parte da China, seja, por exemplo, na parte dos Estados Unidos e outros países, por exemplo, como a Coreia do Sul, a própria Austrália, e a grande aposta que há, tanto em termos desta área, e nós, evidentemente, em termos de espaço europeu, portanto, não podemos ficar para trás, digamos assim, nesta corrida, se quer que seja uma corrida saudável, mas nós sabemos depois que há as diferenças entre estes grandes blocos. E neste caso particular, tanto da União Europeia, sempre assente naquilo que são os valores e que são os princípios, tanto que estão associados ao espaço europeu. Depois temos a parte das competências. Aqui não é só as competências em termos do ponto de vista técnico, é as competências que eu preciso de adquirir para que depois seja capaz de navegar, digamos assim, dentro destes ecossistemas, tanto que são criados com base na inteligência artificial. Perceber os impactos multifacetados da inteligência artificial nas mais diversas áreas. Portanto, ter esta ideia e esta percepção clara. Educar para a questão da ética e dos valores humanos. E, por último, haver esta consciencialização e perceber que a inteligência artificial vai impactar todas as outras áreas do conhecimento, seja na matemática, seja na física, seja na química, seja na geografia, seja na história, seja na cultura, seja nas línguas, é extremamente importante. E, digamos assim, isto poderia ser um ponto de partida na forma como nós iríamos definir e estruturar. Só mesmo para terminar, porque os momentos que vivemos hoje em dia são, sobretudo, momentos que nos colocam mais questões do que propriamente nos dão respostas, mas temos que questionar para encontrar as respostas. E a primeira era se consideram que existe a necessidade, depois daquilo que tive o imenso prazer de partilhar aqui convosco hoje, de integrar a temática tanto da inteligência artificial a nível educativo. E a segunda, evidentemente, é, perante a necessidade de integrarmos essa temática, essas escolas, e quando falamos aqui das escolas, falamos do sistema educativo em si, ou seja, em toda a sua representação maior, estão prontas para preparar os alunos para um mundo que vai ser, sem dúvida alguma, fortemente impactado, de forma positiva e também de forma negativa pela inteligência artificial. Ou seja, somente algumas questões para refletirem, para se interessarem por esta temática, para que todos, em conjunto, possamos encontrar as respostas que deverão ser as mais adequadas. Deixava-vos só com duas frases que eu acho que são extremamente marcantes nos momentos que vivemos hoje em dia. Perceber claramente que a inteligência é aquilo que nos faz, ou seja, aquilo que nos distingue enquanto humanos. E que a inteligência artificial é nada mais, nada menos que uma extensão dessa qualidade. E, por último, perceber que a melhor forma de prever o futuro é inventá-lo. Ou seja, é olhar em frente, é tentar perspectivar, é tentar perceber, tanto aquilo, é tentar antecipar. E isso também é uma mensagem clara que nós temos que deixar aos nossos alunos. Neste momento, há algumas questões, tanto que são colocadas por parte dos participantes,
e estou só aqui sim a visualizar, e desde já agradeço imenso as vossas questões. A primeira questão que tenho aqui é uma questão do Pedro Lobo, em que o Pedro, portanto, pergunta, considerando a evolução da inteligência artificial e numa perspectiva de desenvolvimento curricular, qual o aspecto que considera mais importante implementar nas escolas portuguesas? De certa forma, durante a apresentação, portanto, já fui respondendo a essa questão. Pedro, há três grandes áreas no que diz respeito à inteligência artificial e à educação. Portanto, tem a ver com uma componente para aprender, portanto, através da IA, uma para aprender inteligência artificial e uma outra componente que tem que aprender sobre inteligência artificial. Portanto, e eu não colocava aqui propriamente, digamos assim, uma num patamar mais elevado que outra. Penso que todas elas são extremamente importantes. Se pudermos ter sistemas de inteligência artificial que ajudem os nossos alunos a aprender melhor e que nos ajudem a nós, enquanto professores, a ensinar melhor, não vejo por que não termos estes sistemas. Muito pelo contrário. Por outro lado, é extremamente importante que os nossos alunos aprendam inteligência artificial também. Portanto, e neste caso, mais dirigido, como já vos disse, possivelmente ao nível secundário, e haver oferta, digamos assim, formativa nesta área para aqueles que queiram ingressar um dia mais tarde. É importante, tanto mesmo que a nível do desenvolvimento do país, que isso aconteça. E depois, essa aí já de forma transversal, que é aprender sobre inteligência artificial. Portanto, e temos que procurar formas, mecanismos, do ponto de vista da educação curricular, que se perceba quais é que é os impactos que estão a ter e como é que as diferentes disciplinas, tanto perante a inteligência artificial, os nossos alunos tenham essa percepção clara. Portanto, penso que todas elas são extremamente importantes. Uma outra questão que nos foi colocada foi pelo o Micael Teixeira, e o Micael pergunta: a IA é aplicável transversalmente a todas as disciplinas? Eu penso que, de certa forma, a Micael também já respondi. Eu não vejo qualquer disciplina que hoje em dia não seja impactada pela inteligência artificial. Portanto, como já referi, a questão... Aliás, se nós olharmos para esta questão do Covid e o papel extremamente importante que a inteligência artificial teve em termos do desenvolvimento, tanto em termos de suporte tecnológico, àquilo que foi o desenvolvimento na área das vacinas e na forma como apoiou, tanto e como foi fundamental. E se olharmos para todas as áreas, outros componentes, tanto como eu fui referindo ao longo da apresentação, importa, vou dar outro exemplo, a questão dos modelos de linguagem. Ou seja, e perceber claramente, tanto como é que nós interagimos com esses modelos. E perceber e fazer essa distinção quando é que eu estou a interagir com esses modelos ou não. E a forma como é que é produzido em diferentes áreas é claramente que a IA é aplicável transversalmente a todas as disciplinas. Uma outra questão é-nos colocada pela Margarida, e a Margarida a coloca. Portanto, na minha apresentação eu coloquei o título do quando e o quê, e a Margarida pergunta a como. Penso que também, ao longo da apresentação, a Margarida também, de certa forma, também fui respondendo. A questão aqui, assim, do como, podemos ter diferentes abordagens. Há, digamos assim, as abordagens mais formais, e essas abordagens mais formais será do ponto de vista das necessidades de adaptação curricular, tanto para que haja uma reflexão desta temática em termos do currículo, mas depois, evidentemente, temos outras abordagens que poderão ser abordagens do ponto de vista informal, ou seja, na própria forma como o professor aborda o currículo e ter esta percepção clara que em determinado momento, sobre determinadas temáticas, sobre determinados conteúdos que está a abordar, que já há um impacto do ponto da inteligência artificial, tanto nesse particular, e introduzir isso, digamos assim, num contexto em tal e qual como faz no que diz respeito
a outras questões. E depois há também, do ponto de vista em termos do desenvolvimento, na questão mesmo da criação com a inteligência artificial, e o que nós podemos encontrar e o que nós temos hoje em dia também já disponível, portanto, não de uma forma estruturada e organizada, são alguns recursos, portanto, em que podemos utilizar para fazer essa mesma integração. Mas eu penso que o como também se torna extremamente importante, inclusive irão começar a surgir, penso que já haverá algumas oportunidades, tanto em termos de formação específica nesta área. A última questão que temos aqui, ou seja, o que eu selecionava aqui, era a questão da Paula, e é uma questão extremamente pertinente, eu acho que é a melhor forma, portanto, de terminarmos o nosso webinar, em que a Paula pergunta: poderá um dia a inteligência artificial substituir o professor? E se o desenvolvimento da inteligência artificial não trará maiores consequências negativas do que positivas? Eu penso que não. Ou seja, a educação, a aprendizagem é sobretudo uma relação social, portanto, e é feita através de emoções, através das nossas interações que temos enquanto ser humanos. Ter um sistema de inteligência artificial que consiga substituir o professor nesse particular, eu penso que é praticamente impossível. No entanto, também temos que ter a percepção clara de, enquanto professor, correto? É que nós estabelecemos nesse particular e que temos a capacidade em distinguir claramente daquilo que, não sei, um robô, uma máquina, um agente fazia, tanto em termos de inteligência artificial. Agora, o que é importante claramente é que tenhamos sistemas que sejam capazes de acompanhar em termos daquilo que é o trabalho do professor, daquilo que é o desenvolvimento das aprendizagens dos alunos e que permitam claramente, tanto a melhorar e tornar mais eficazes e mais eficientes, tanto todo este processo. Li há pouco tempo um artigo onde a questão que era colocada tinha muito a ver com isto, e em que se dizia o autor. Portanto, a questão que se deve colocar não é se daqui a 50 anos um robô iria substituir um professor. A questão que se coloca aqui é como é que nós podemos conjugar o melhor das duas coisas no sentido de oferecer uma educação de melhor qualidade. Eu penso que isso é claramente o ponto, tanto que importa tocar aqui. Agora, se o desenvolvimento da IA terá maiores consequências negativas do que positivas, neste momento quem tem o controle somos nós. Ou seja, nós é que estamos a controlar o joystick. Portanto, depende tão somente de nós, seres humanos, de estabelecer quais é que são os caminhos para que essas consequências sejam sobretudo positivas e, mais que tudo, que sejam para todos e que todos possam usufruir em termos daquilo que são as potencialidades que temos com a inteligência artificial. Terminava por aqui o webinar. Queria agradecer, evidentemente, esta oportunidade, tanto que me foi dada pela escola virtual. Foi um imenso prazer, uma imensa satisfação, tanto partilhar convosco aquilo que, na minha opinião, se relaciona em termos de inteligência artificial e depois com a área da educação, e para todos aqueles que hipoteticamente possam querer partilhar comigo as vossas opiniões, as vossas ideias, tanto relativamente à temática da inteligência artificial e da educação, ficam aqui a partilha do meu Twitter e do meu LinkedIn. A todos, muito obrigado e uma continuação de uma boa tarde.